Eu, pronome pessoal, pessoa impessoal, eu ser, eu nome, codinome. Nada há de mais misterioso e revelador, próximo e distante. Eu, partícula, complexo de sentimentos, estado, embelezamento. Eu, soma, subtração. Eu, estátua em ebulição, eu, vulcão, eu na contramão. Eu me apimento e lambo os dedos, eu, fofoqueira dos próprios segredos, eu, música e poesia, bolso e barriga vazia, palhaça que não tem vermelho no nariz. Eu, bem ou mal, fiz o caminho de aprendiz. A Mildinha me acompanha desde os meus 6 anos de idade. Se a Mildinha pudesse falar, ela certamente falaria de todas as histórias que somente ela e eu sabemos. E à medida que eu fui crescendo, eu fui decidindo então escrever essas histórias, né? E quando eu me tornei tia pela primeira vez, mostrei parte dessa produção para minha sobrinha, a Maria Eduarda, que à época gostou do que ouviu, e durante o processo de leitura ela identificou que uma das personagens da narrativa era, por exemplo, a minha avó, né, que é a bisa dela. E ela disse: então quer dizer que a avó Maria é a bisa? E eu disse: sim. Ela: tia, que história boa, conta de novo. E contei de novo. Então, a partir da Maria Eduarda, que foi meu termômetro, eu tive a oportunidade de contar essa história, de apresentar essa história para outras crianças. E percebi que a história chegava até elas. É uma história muito simples, mas que fala de algo que é universal, né? Porque vai tratar de medo, e o medo faz parte do desenvolvimento humano, especialmente quando esse desenvolvimento aí está marcando o processo da criança pequena. E aí, então, desde esse momento, e a forma como a história foi acolhida, foi recebida pelas crianças pequenas, tanto quanto pelo público adulto, fez com que eu tivesse um pouco mais de coragem de mostrar os medos de Lili para mais pessoas. E aí, então, por conta disso, talvez eu tenha tido um pouco mais de impulso nessa produção voltada para o público infanto-juvenil. Tem uma coisa que eu acho muito curiosa em relação à literatura infantil, porque eu acredito mesmo que essa literatura infantil chega primeiro no adulto. Porque é o adulto que vai escolher o livro para a criança, né? Seja esse adulto o pai, a mãe, a tia, a avó, o avô, o professor. Então é importante que o adulto se constitua o leitor dessa literatura infantil para fazer com que isso chegue até o menino pequeno e a menina pequena. Mas, substancialmente, no que é que isso importa? Se a figura adulta com a qual a criança convive não é um sujeito leitor, ele vai ter certamente muito mais fragilidade em fazer com que essa criança pequena se constitua um leitor no futuro. Quando a gente tem como finalidade atingir o público infantil, é importante que nós não nos esqueçamos das características que marcam o processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, né? E esse processo é marcado por algumas questões como a valorização da curiosidade, o estímulo à imaginação, né? O apelo, de fato, para que o repertório linguístico e tanto quanto o repertório da linguagem desse sujeito seja cada vez mais ampliado. Então, para isso, quem escreve pensando a criança precisa considerar na tessitura do texto esses elementos, sem jamais negligenciar a inteligência da criança. Porque se existe um público muito honesto em relação a essa suposta crítica literária, não tenhamos dúvida, esse público é o público infantil, porque vai te dizer na lata se gostou ou se não gostou. Eu lido com formação de professores, né, com cursos de licenciatura. E nós sabemos que hoje um dos desafios significativos das políticas públicas da área da educação no Brasil diz respeito à desconstrução desse número absurdo que nós temos de pessoas que não sabem ler e não sabem escrever. Nós estamos hoje numa faixa de quase 13 milhões de brasileiras e brasileiros que não sabem ler e escrever. E aí, então, quando nós imaginamos isso, do ponto de vista da formação desse futuro professor, nós temos um compromisso muito grande, né? Porque desconstruir essa história requer um tanto de investimento.
né? Então, Memórias de Alfabetização surgiu como um projeto que foi, de fato, uma resposta a uma provocação. E aí, então, esses alunos todos, 60, foram convidados a rememorar as suas histórias de quando aprenderam a ler e a escrever e a produzir sobre isso. Que memória eles tinham a respeito de quando aprenderam a ler e a escrever? E se dedicaram a escrever a respeito. E aí, então nós percebemos que tínhamos ali um produto muito significativo. E aí lancei um outro desafio. Por que não reunir esses 60 autores numa coletânea e mostrar isso, né, para as pessoas? Mas principalmente mostrar para esses professores em processo de formação inicial que eles são sujeitos potentes, né, que eles são produtores de texto, sim, que não precisa só ler o que os outros escrevem, mas eles também podem se colocar na condição de protagonistas do seu próprio processo de formação. A história da minha entrada no mundo literário pelo viés de um livro de poesia, pensando o público adulto, né, tem a ver com o fato da adolescência, evidentemente. Palavras de borboletas, de algum modo, traduzem essas metamorfoses pelas quais eu fui passando, especialmente no final da adolescência, quando eu tive a oportunidade de fazer parte de uma banda lá em Porto de Santana, de onde eu venho, e nós éramos muito ruins. E o nosso nome era Bizarros, né? Enfim, acho que o nome já diz muito sobre o produto que a gente pretendia. E aí, então, durante aquele momento, foi quando eu experimentei escrever um pouco mais. E os textos acabavam sendo identificados no gênero de poesia, e muitos deles, inclusive, chegaram naquela ocasião a ser musicados, né? E declamados em praça pública e falados durante as nossas investidas nas aulas de teatro e coisas do tipo. Uma outra coisa muito interessante foi o fato de ter tido a oportunidade de estar com a Elisa Lucinda lá na Praça Pedro Caetano, que fica na Fafi, que é conhecido como a Arena da Fafi, e na oportunidade eu apresentei um texto de palavras para ela que se chama Negra Grega, que inclusive fiz pensando nela. E nós conversamos por algum momento e ela leu o texto, conheceu outras coisas minhas e me disse: não tenha preguiça, a sua poesia funciona. E aquilo de fato soprou minhas asas e cá estou eu, né? Se é bom, se é ruim o que eu faço, quem vai ter que dizer de fato é o outro, mas estou fazendo, assim, né? Isso me deixa muito satisfeita. Acho que, de algum modo, a literatura também já representa a própria modificação da vida da pessoa, né? Porque quando você produz, quando você escreve, você está organizando o que vai dentro, você vai se provocando, você vai refletindo sobre o que acontece, você vai fazendo proposições, você vai se reconhecendo. Então, quando alguém se dá a esse trabalho e o outro lê isto, de fato há um encontro aí deste eu e o outro por meio dessa arte. E aí, então, nessa perspectiva, eu acredito que a literatura transforma tanto quem escreve quanto quem lê aquilo que foi produzido, não é? E essa conexão só é possível porque a literatura fala do humano, né? É na literatura que a gente vai ler sobre vida, sobre morte, sobre coragem, sobre medo, sobre enfrentamentos, sobre questões da ordem existencial, da ordem espiritual, dos amores, dos desamores, né? Das coisas que nos constituem, das nossas fragilidades, das nossas potências. Então, nesse aspecto, eu acredito que ela transforma esse sujeito porque ela oportuniza a ele reconhecer-se como um sujeito, tanto leitor desse mundo, né, no qual ele vive, mas também de alguém que pode produzir alguma coisa que vai impactar o mundo no qual ele também habita. Anteontem, por exemplo, eu cheguei em casa louca de fome e fui invadida, né, abraçada literalmente pelo cheiro do alho refogado que saía do apartamento 901, meu vizinho lá. E aí então fiquei impactada com aquilo e me dediquei a fazer uma sopa. E quem me conhece mais de perto sabe que eu gosto muito de tomate. Eu coloco tomate quase em tudo, só não ponho no café porque eu ainda não consegui encontrar uma combinação mais harmônica nesse aspecto. E comecei a pensar sobre isso, falei, putz, mas isso vai dar um texto, né? E escrevi o meu texto sobre a sopa sem tomate.
E aí isso, né, o fato de pensar sobre essa experiência me levou de volta para algumas leituras, tanto quanto para alguns filmes, né? Eu voltei, por exemplo, ao Tomates Verdes Fritos, eu voltei, por exemplo, a algumas produções da própria Cecília Meirelles, agora mais recentemente da Hilda Hist, e assim, como é que as coisas se conectam muito rapidamente por conta de um cheiro de alho que atravessou o corredor, não é? Quer dizer, então isso é a literatura, me atravessando cotidianamente. Quando eu paro, né, para poder produzir a respeito dessa experiência, que a princípio poderia ser tão somente sensorial, mas que é muito mais que isso, né? E aí então, tomada de fato, com o meu prato de sopa pronto, sem tomate, eu olho para a minha estante em casa e começo a observar todos os livros que eu tenho, por exemplo, produzidos por mulheres, né? E o quanto que esses produtos, o quanto que essa arte foi constituindo a Lilian que eu sou. Depois que a gente vai percebendo que escrever é uma coisa que é boa para mim, porque me permite uma série de questões, né? Entre confessar alguns segredos, como se eu fosse outra pessoa, ou assumir os meus próprios, e por conta disso ir atravessando a existência. O essencial é entender o que nos move, estar próximo do que nos emociona, investir no que importa e dispensar o resto, como o goleiro na hora do pênalti, a bordadeira no momento do arremate, ou as crianças que naquela tarde brincavam alheias às promessas dos prefeitos, ao destino dos royalties do petróleo, ao fim do casamento da atriz, a quase tudo. O essencial, no final das contas, tem a ver com ter foco, escolher o que compensa e seguir a filosofia de quem pode tudo, mas nem tudo lhe convém.